Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que atormenta a vida de muita gente. Crise de ansiedade, ataque de pânico. Você já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que já passou por uma situação de ter uma crise ou um ataque de pânico? Eu já, eu já passei pessoalmente, apesar de não ter falado muito sobre isso ainda, mas eu queria compartilhar essa experiência e compartilhar o quanto que foi maravilhoso que eu aprendi depois dessa experiência. E eu quero que a minha intenção é que se isso puder ajudar uma pessoa, que ajude, tá? Primeiro de tudo, por que a gente tem crise de ansiedade? Por que esse ataque de pânico? Por que acontece com a gente esse tipo de coisa? A gente está sempre recebendo alerta. A gente muitas vezes deixa passar os sinais e a gente finge que tá tudo bem, enquanto a gente sabe que tem alguma coisa para consertar, sabe? Ai, eu tô com insônia. Ah, deve ser porque tem alguma coisa acontecendo, não sei o que é, mas também não vou procurar saber. Você já passou por isso? Ou você tem insônia hoje e você tá achando que é normal? Não é. Ou eu tenho. Não sei, tô esquecendo das coisas. Ai, eu me esqueço, minha memória tá falhando, eu saio de casa, não sei se eu tranquei a casa, se eu não tranquei, se eu desliguei o ferro de passar ou se eu deixei ligado, não sei se eu deixei comida pro meu cachorro. E essas coisas vão acontecendo e a gente vai. Sempre como a gente pode conviver com elas, a gente vai deixando e vai passando e a gente acaba não cuidando. Até que chega uma hora que o corpo, a mente, chegam e cobram. Fala, opa, não dá mais pra continuar desse jeito. Você precisa se cuidar. E é aí que vem ataque. Eu não sou terapeuta, tá? Deixando muito claro, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga. Eu sei que tem profissionais super qualificados para cuidar disso especificamente. O que eu quero compartilhar é a minha experiência e o que ela significou para mim. Talvez se puder te ajudar, vai ser maravilhoso, de verdade, essa é a minha missão aqui. Então, para mim, eu sempre fui uma pessoa que teve muito claro as metas, onde eu queria chegar e isso pra mim me dava um norte minha vida inteira. E eu consegui muita coisa com isso. Eu saí do nada, eu morava, pra quem conhece, não sei se muita gente conhece, mas eu morava em São Gonçalo, na Trindade, durante muito tempo na minha vida. Quando eu me mudei para a minha casa, né, que eu passei a maior parte da vida, teve uma chacina no primeiro dia, mataram um monte de gente, eu morria de medo do lugar, era super perigoso. Mas uma coisa boa daquela época foi, eu entendi que ali eu não queria ficar. Eu sabia que eu precisava sair daquilo ali e eu tinha que dar um jeito. Então, quando você fala sobre passar por situações que são difíceis e que te ensinem alguma coisa, a gente sempre vai primeiro linkar com um lado negativo, né? Com um lado que não funciona pra gente. Ai, mas por que eu tô me sentindo assim? Por que isso acontece comigo? Então a primeira coisa que vem é um sentimento negativo, às vezes de culpa até. Se você se culpa por ter uma crise de ansiedade, não faça isso. Eu vou dar algumas dicas depois pra você e eu vou dizer por que você não tem que fazer isso. Porque não é culpa sua, é um alerta pra você. É alguma coisa que tá te dizendo tem algo que você precisa mudar. Vamos lá? Vou te mostrar o caminho. Ou preciso que você descubra o seu caminho, tá? Então, quando eu consegui superar toda essa infância pobre, nunca passei fome, sempre tive uma educação ótima, meus pais sempre me deram tudo o que eles puderam, mas era uma infância bem limitada. Eu passei depois, resolvi morar em São Paulo quando eu tinha 20 anos, e aí eu, durante menos de 10 anos, eu juntei bastante dinheiro e realizei meu sonho, que era ficar financeiramente livre, sair do país e morar num lugar tranquilo. E eu acho que essa questão de morar num lugar tranquilo vem muito do que eu passei, né, quando eu era mais nova.
E tudo que eu queria na minha vida era morar num lugar tranquilo. E hoje eu moro no Canadá, numa cidade super tranquila e tô super realizada. Porém, eu achava que meu plano de vida era esse. Com 30 anos, ter dinheiro e não fazer mais nada. E daí que começou a minha crise de ansiedade, daí começaram meus ataques de pânico. Na verdade, logo depois que eu tive meu bebê, né, que hoje em dia já é uma pequenininha, eu tive crise de ansiedade quando eu fui visitar o lugar que eu morava. Antes eu ficava com medo, eu uma hora parei com o carro no meio da rua e eu não conseguia sair, não conseguia dirigir. Só de lembrar a sensação já é muito ruim. Mas, enfim, passei por aquilo ali e alguns anos depois, chegando onde eu tô hoje, com tudo que eu queria, com a minha vida toda no lugar, tudo maravilhoso, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter ataque de pânico e eu não me reconhecia, não sabia quem eu era. Eu me sentia inclusive culpada porque eu tinha tudo, eu estava completando um MBA, uma faculdade ótima aqui no Canadá. Eu tinha uma família, marido e filha. A minha vida era ótima dentro de casa. A gente tinha 2 carros na garagem, uma casa de 4 andares, tudo funcionando e eu com crise de ansiedade e ataque de pânico. Então a primeira coisa é, não se culpe, porque a crise de ansiedade é um alerta que você precisa fazer alguma coisa. Talvez você deixou passar alguma coisa na sua vida que você tinha que resolver e chegou a hora. Tá na hora de você parar e rever isso aí. A segunda coisa, em relação ao que não fazer, é não tenta fugir, sabe? Não tenta falar, não, imagina, vai ficar tudo bem, deixa eu me forçar a fazer tudo normalmente e fingir que não tem nada acontecendo. Deixa eu trabalhar, tendo crise de ansiedade, que vai ficar tudo melhor. Não! Você tá criando uma bola de neve fazendo isso. Você tá se permitindo acumular mais lixo para você. Então, não tenta fugir. Se pararam para reparar uma mosca quando ela tenta sair de uma porta de vidro, uma janela de vidro, que ela começa a bater e bater e bater naquele vidro e ela continua indo lá e ela se machuca e ela não para. Às vezes até ela cai no chão depois, né? Mas é uma analogia parecida com o que a gente faz nessas situações. Você começa a se forçar, a se bater, a se machucar e você não para. Se talvez você parasse e se desse 1 minuto, 5 minutos parada, sentada, pensando numa estratégia de como que eu vou sair daqui, tudo mudasse. Mas não, a gente tem mania de ir e fazer e executar, e isso tem muito a ver com como a gente vive. A sociedade que a gente vive é assim, né? A gente não se permite parar, a gente não se permite se dar um tempo, a gente não se permite refletir. Até quando eu falo sobre meditação, para muita gente, talvez para você, é um momento de perder tempo. Por que eu vou sentar meia hora com o olho fechado enquanto minha vida tá andando? Mas quando a gente se permite esse tempo de autoavaliação, de acalmar a mente, aquela mosquinha ela conseguiria talvez achar uma saída de uma forma que ela não se machucasse. E ela ia gastar 1/10 da energia dela para fazer aquilo. Então, pensa sobre isso. E a terceira coisa sobre o que não fazer é tomar uma decisão. Então, não toma uma decisão na hora que você está tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Não toma uma decisão com base no medo, nunca. Nunca. Independente do que você acha que seja o seu problema agora, se recompõe, tá bom? Se recompõe, se equilibra, respira, entende o que está acontecendo com você e só depois que você entender de verdade qual que é a raiz desse problema, você vai tomar uma decisão, tá? E eu queria comentar um pouquinho sobre como é que foi pra mim. Não vou dizer que vai funcionar pra todo mundo, que vai ser bom pra todo mundo que vai ver esse vídeo, mas eu vou falar que pra mim o que aconteceu, que não funcionou e o que funcionou. Então, primeiro, o que não funcionou. Eu tava nesse momento de achar que minha vida não fazia muito sentido, porque
Depois de 10 anos, imagina, né? Eu em São Paulo e tal, eu era workaholic, eu era top performer, eu vendia, eu batia venda, eu passava de meta todo ano, eu não parava de trabalhar. E aí chega uma hora que eu caí num lugar que é uma paz gigantesca e que eu não tinha muito o que fazer. Na verdade, eu tinha que estudar, né? Tinha meu MBA, que realmente era puxado, mas não tinha tantos desafios. Então, quando chegou nessa hora, eu comecei a não me reconhecer e aí no final do MBA eu falei, nossa, eu preciso começar a procurar um emprego. Que estava totalmente fora dos meus planos quando eu chegasse aqui. Totalmente fora dos meus planos. Ah, e na minha cabeça, a gente tem mania de se colocar limite, né? Então, quando eu me colocava os meus limites, eu falava assim, eu tenho duas opções. Ou eu volto a trabalhar, ou eu viro dona de casa. Eu tentei ficar em casa durante um tempo e eu não aguentava, eu pirava. Apesar de achar que é super importante, que é uma função super difícil, muito mais difícil do que a minha função batendo meta, mas pra mim não estava funcionando ficar dentro de casa. E eu achava que minha única opção era voltar a trabalhar com o que eu sabia fazer, que era trabalhar com tecnologia, na área de vendas e tudo mais. E aí entrei, botei meu currículo num processo, eram 4 etapas. Na quarta etapa, gente, eu simplesmente travei. Era uma apresentação, eu passei em todas as etapas, estava tudo ótimo. Quando a recrutadora me falou de início que eu teria que trabalhar de 8 às 5 em Toronto, que é uma cidade que ficaria 1h30 de casa e tal, eu já... Opa, alguma coisa me travou aqui dentro. Eu não quero isso pra mim mais. Então a minha felicidade eu sei que é ter liberdade de tempo, que é ter liberdade para fazer o que eu quero, que é acordar, ir para a natureza, fazer um exercício, meditar e não sair correndo pro trabalho e voltar. Então, quando ela falou aquilo pra mim, eu já opa, tem alguma coisa errada. Mas eu falei, eu preciso, porque eu não quero ser dona de casa, então eu vou arrumar um emprego. E eu fui até a última etapa. Na última etapa, eu travei de um jeito que eu não me reconhecia. Não me reconhecia. Eu faço apresentação, eu já entreguei palestra, seminário para muita gente. E numa apresentação para 4 pessoas, 4 vice-presidentes da empresa, eu simplesmente não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Eu tremia, eu gelei e eu congelei. E é lógico que eu não passei. Enfim, então assim, não adianta você tomar uma decisão quando você tá numa hora dessa, sabe? Porque no final das contas você não sabe, você não chegou na tua resposta. Você não sabe o que você precisa de verdade. E passando essa situação, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu parar e pensar. E apesar de não ter passado para aquela vaga, a mesma empresa queria me contratar para um outro departamento. E eu, de falar que eu considerei esse outro departamento, mas depois de pensar sobre isso durante 2 horas, eu falei, mas calma aí, eles estão querendo definir o meu destino e eu, na verdade, não sei o que eu quero, eu acho que não vai dar certo. E eu falei que não, obrigada, foi ótimo a oportunidade, mas não. E o que deu certo pra mim? Logo depois, eu fui para um retiro. Fiquei uma semana em um retiro que foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu nunca tinha passado por nada parecido, nunca passei por nada parecido na minha vida e foi um momento de profundo autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de conexão comigo mesma. Foi a hora que eu cheguei e eu entendi perfeitamente por que eu tive ataque de pânico, por que eu tive ansiedade, por que eu travei na última etapa do processo seletivo e por que eu estava lá naquele retiro, inclusive. Então, quando você mergulha no seu autoconhecimento, as coisas ficam tão claras, tão claras. Pra mim, era como se alguém literalmente estivesse desenhando na parede. Tayana, você saiu daqui de uma fase de trabalho duro e tal, e você chegou nesse seu objetivo. Agora a sua missão é outra. A sua missão não é continuar trabalhando igual uma louca para fazer número.
a sua missão é uma coisa maior. E esse autoconhecimento te dá o seu entendimento de que você tem um propósito maior aqui na Terra e aí com os outros e com você mesma, tá? Então, independente do que você passou, do que você faz, tudo tem propósito. Muita gente tem um propósito dela dentro das empresas que elas trabalham. E isso é bonito demais, mas não era o meu caso. Então, o autoconhecimento, entender quem é você, qual que é o seu propósito, para onde você está indo, o que você quer de verdade. Essa foi a primeira das etapas para eu entender que eu estava no lugar errado, estava tentando o caminho errado, e eu me dei um tempo. Então, primeira coisa é autoconhecimento, a segunda coisa é se dê o seu tempo. E essa parte é muito difícil. É muito difícil. Eu resolvi me dar algumas semanas para entender o que eu tinha que fazer em seguida. E na primeira semana, né, como muitos de vocês aí têm o mesmo perfil que eu, né, que vocês não estavam nem vendo esse vídeo, mas de correr atrás, de alcançar, de bater meta, de, enfim, conquistar, eu ficava agoniada. Então, assim, você vai se sentir também agoniada, você vai se sentir sufocado na hora em que você se der esse seu tempo. Mas esse tempo é muito importante para que você comece a treinar mais o seu autocuidado. Esse seu tempo de se permitir não fazer nada. Calma aí, a gente é ser humano, né? A gente não nasceu aqui treinado para dar uma cordinha e não parar pro resto da vida. Você precisa do seu tempo, você precisa descansar, você precisa não pensar em nada por um tempo. Precisa se cuidar, precisa entender qual tipo de comida que faz bem pra você, qual tipo de exercício, qual tempo de sono você realmente precisa. Dormir e acordar sem despertador. Então, esse tempo que eu dei pra mim foi incrível, foi difícil, foi muito difícil porque o universo vai testando você. E vai testando se você está realmente se preparando para a próxima etapa. E durante esse teste, tinham pessoas que me ligavam e falavam: calma aí, o que você está fazendo? Eu falava: nada. De início eu tinha uma vergonha, sabe? De falar: não estou fazendo nada. Depois eu falei: não, pá, não estou fazendo nada, estou me dando meu tempo. E ponto. É isso. Então o universo vai te testar em cada etapa que você tiver da sua vida. Quando você estiver pronto para passar para a próxima, aí sim você vai para a próxima. Então, se dá esse seu tempo, se respeita, se cuida, né? E começa a fazer um diário. Então, a terceira dica que eu tenho para dar é começa a criar um journaling, né? Que a gente chama aqui, mas seria como se fosse um diário, um lugar onde você escreve o teu dia a dia, porque qualquer coisa que vale a pena você viver, vale a pena se escrever, você deixar guardado, né? E a sua vida vale muito a pena. Então começa a criar um diário para você se entender melhor. O melhor do diário é lógico, durante o tempo que você está escrevendo, você começa a entender mais. Mas quando você para e lê o que você escreveu 2 meses atrás, você entende completamente como é que você funciona. Então faz isso, coloca tudo no seu diário, quais são os sentimentos do seu dia, o que você deseja, faz isso de manhã, com a cabeça tranquila e mantém esse diário para você começar a se consultar, ter a sua base de dados, tá? E por último, eu queria passar para vocês, né, alguns tipos de afirmações, de autossugestões, de crenças que eu tenho e que eu acho que eu super recomendo que você também encontre quais são as suas crenças principais, o que você acredita. Então, primeiro de tudo, hoje eu acredito que tudo que acontece na minha vida acontece pra mim. Tudo acontece pra mim e não comigo, tá? Se demissão, isso inclui divórcio, inclui término, inclui rejeição, inclui acidente, inclui qualquer coisa que você achar que é ruim, tá? Vai incluir porque tem alguma coisa acontecendo pra você e não com você.
Tudo que o universo está fazendo é para te alertar, para te dar sinal, para te dar um ensinamento para você ir para a sua próxima etapa. Então aprende e vai para a próxima etapa. Não fica preso naquilo ali. Segunda coisa, também tem a ver com esse que eu acabei de falar, mas eu acho que tudo é aprendizado. Tudo que acontece na minha vida é uma oportunidade de aprender. Cada interação, cada pessoa que passa na minha vida, cada situação que eu vivo é uma oportunidade de aprendizado. E para você também é a mesma coisa. Nada nem ninguém está na sua vida por um acaso. As pessoas passam na sua vida para te ensinar alguma coisa. E começa a aprender que mensagem é essa que elas estão passando para você. Depois, eu realmente acredito que eu posso encontrar qualquer resposta para qualquer coisa. Por incrível que pareça, eu tive uma mudança de carreira drástica nos últimos meses e eu tô tocando um negócio sustentável já que eu acabei de abrir. E vou te falar que há 6 meses atrás eu não sabia, não fazia ideia do que eu estava fazendo. E hoje em dia tá crescendo o negócio, eu tô repassando muito conhecimento, tô ajudando muitas pessoas. Então, quando você encontra o seu propósito, tudo acontece. Quando você alinha o que a sua cabeça pensa, com o que o seu coração sente, as coisas começam a acontecer para você de uma forma incrível, mágica, inesperada e muito mais rápido do que você imagina. Então começa a manifestar tudo isso na sua vida. E outra coisa é que eu sempre tô atrás de ser a minha melhor versão, sabe? Não se comparar com ninguém, não olhar pro lado. Uma das coisas mais difíceis foi essa parte pra mim. De olhar pro lado e ver que as pessoas que eu trabalhava junto, às vezes estavam evoluindo, estavam tendo promoção e tudo mais, e eu tava ficando. E eu comecei, quando eu parei, falei assim, opa, mas a minha felicidade é onde eu tô agora, é isso que eu sempre quis, o que eu tô olhando pro lado? Porque você busca e você cria o que você quer pra sua vida. Então, eu espero que tenha ajudado esse depoimento, mais um depoimento do que um vídeo de orientação, mas se você conhecer alguém que tem essa dificuldade, que já passou ou passa por crise de ansiedade, por pânico, compartilha, escreve aqui o que você achou e conta pra gente se teve algum aprendizado aí durante essa conversa, tá bom? Um beijo, eu amo de coração vocês. Obrigada por assistirem esse vídeo. Tchau, tchau.